Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sou o pastor Demerson, da Primeira Igreja Presbiteriana em Taguatinga. Um pouco diferente, né? A gente, depois de um bom tempo, sem ter a oportunidade de estarmos juntos, o pastor mudou um pouco, né? A gente tem sido transformado pela palavra de Deus. E agora com a barba, com óculos. Um novo momento para as nossas vidas, né? Graças a Deus, mas eu estou muito alegre, feliz de poder estar aqui com vocês, sabe? Que a graça maravilhosa do Senhor esteja sobre a sua vida, ela vai estar sempre, né? Continue sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu quero, assim, abençoar você hoje, sabe? Como eu tenho sido abençoado, né? Por essa graça maravilhosa de Deus e passar pelas dificuldades. Foram dias, assim, difíceis, né? Mas Deus é maravilhoso, né? Cuidando da gente, a gente tem um lugar no coração de Deus, nos braços de Deus, onde Ele acolhe a gente, onde Ele cuida da gente. Então, passamos dias difíceis. Graças a Deus, Deus nos preservou. Não tivemos, né, assim, complicações mais sérias, né? Porém, a minha família tem passado, né, por essa pandemia, por essa Covid, né, várias pessoas da família infectadas, mas graças a Deus todo mundo superando, né, louvado seja o Senhor. Eu quero agradecer aqui aos irmãos pelas orações, pelas lembranças, pelas mensagens. Você que Deus assim tocou de uma forma tão profunda e maravilhosa, que foi lá em casa até o portão levar um agrado, um mimo, assim, um cuidado especial, um conselho. Toma isso, toma aquilo outro. E eu vou falar aqui para vocês. Tudo que os irmãos falaram para tomar, eu tomei. Deve estar em torno de umas 20, 30 coisas. Até boldo eu tomei, irmãos. Tomei boldo, tomei Gatorade, tomei água de coco, tomei soro, tomei remédio. Tudo que é remédio, eu ouvi vocês, né? E assim, quero agradecer, né? Eu me senti cuidado. Alguns irmãos assim, pais, né? Pais e mães, irmãos. E também agradecer a minha família, a minha esposa, Silvia, cuidando da gente de uma forma especial, né? Minha sogra, meu cunhado, minhas filhas. A Debinha está ainda com Covid, mas está se recuperando, graças a Deus. O Senhor é fiel, né? E tem abençoado a gente. Minha avó, minha mãe, as minhas tias, prima, todo mundo, graças a Deus, superando. Minha avó, 95 anos, precisou ficar internada 2 dias, mas forte, né? Graças a Deus está em casa e está todo mundo melhorando. Eu agradeço demais aos irmãos, louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu quero orar e agradecer a esse Senhor maravilhoso, que é o nosso Deus, e não existe outro, é só Ele mesmo, Ele é o único. E Ele tem cuidado de nós, porque nós somos seus filhos. Vamos orar? Vamos orar. Que bom poder te ver, né? Que bom que bom você poder me ver, né? E que bom a gente estar junto, amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome. Gratos, ó Pai Santo, porque o Senhor nos escolheu para sermos Teus filhos. O Senhor nos incluiu na Tua família bendita. O Senhor, ó Pai, alcançou o nosso coração, nos transformou em Teus filhos. E o Senhor, como Pai, que assume as responsabilidades, o Pai perfeito, não tinha como, ó Deus, o Senhor ser diferente, não tem como. O Senhor cuida de cada detalhe nas nossas vidas. E eu quero te agradecer. Agradecer, ó Deus Santo, pelo coração do povo do Senhor. Dos irmãos, ó Deus Santo, que, ó Pai Santo, me visitaram, mandaram mensagens, oraram por mim. Aqueles também que não tiveram condições de ir, nem mandar mensagem, mas oraram. Aqueles que lembraram, aqueles que sofreram comigo também, se compadeceram. Eu te louvo, Senhor. Te louvo e te agradeço. E agora nós celebramos, ó Pai, ao Senhor, por este momento nas nossas vidas. Ó Deus, e animados estamos, ó Deus, em poder continuar a tarefa do Senhor. Apesar de pecadores, ó Pai, apesar de pecarmos contra o Senhor, nós sabemos que o Senhor é Deus perdoador, e eu louvo o Teu nome por isso. Obrigado, ó Pai, pelo Teu perdão, pela Tua compaixão, a Tua misericórdia. Obrigado, ó Pai, pelo Teu Espírito,
que habita em nós. E é o teu Espírito, ó Deus Santo, que fala aos nossos corações. E hoje, a nossa expectativa, ó Deus Santo, melhor, a nossa perspectiva é que o teu Espírito vai falar aos nossos corações. Prepara o nosso coração. Prepara, Deus Santo, em nome de Jesus, e nos ensina, ó Deus, um pouco mais da tua palavra, apesar, ó Deus Santo, desse instrumento, ó Deus Santo, ó Deus, o Senhor faz e realiza a tua obra, porque eu sou pecador, meus irmãos são pecadores, mas o Senhor tem nos usado para a glória do teu nome. E hoje, ó Deus Santo, nós dependemos, ó Deus do Senhor, para aprender um pouco mais. Visita os teus filhos que hoje estão, ó Pai Santo, adoentados, enlutados, aqueles que estão com medo, que estão sofrendo. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito venha, ó Deus, e encha o coração de cada um para a glória do teu nome. Traz iluminação do teu Espírito e nos ensina, ó Pai, como atravessar, ó Pai Santo, as dificuldades, os vales, ó Deus Santo, das nossas vidas, de uma forma que glorifique o teu nome e seja testemunho para as pessoas. Louvamos o teu nome, agradecidos a Deus por aqueles irmãos que, ó Pai, tiveram a Covid e se recuperaram. Em especial, Deus Santo, lembramos do pastor Marcelo, nosso irmão, ó Deus, que muito sofreu, ó Pai Santo, com essa enfermidade, mas louvado seja o Senhor, ó Deus, que preservou a vida do teu filho. Ó Deus, para a alegria, Deus Santo, da família, da esposa, do filho, da mãe, do irmão, ó Deus, e também de todos nós, a igreja do Senhor. Que o teu filho seja usado, ó Deus, muito, ó Pai Santo, da agora para frente, para a glória do teu nome e crescimento do teu reino. Pai, quanto a nós aqui, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos novamente. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Eu quero, antes, dar uma palavrinha também para você a respeito das dificuldades nas transmissões que nós estamos tendo. Né? É um novo momento, todo mundo se acostumando com isso. Né? E eu peço que você use de misericórdia para conosco, para com a equipe aqui, que tanto tem se esforçado, trabalhado para fazer o trabalho do Senhor. Não era costume nosso todo esse trabalho, de poucos irmãos. Eu penso que o professor nos entende bem, que teve que sair da sala de aula e ir para casa e montar as suas aulas. Eu creio que o professor que está preparando as suas aulas para os alunos, eles nos entendem melhor. Quando falhamos, quando temos dificuldade, nós ganhamos, a igreja ganhou, né? Novos equipamentos, então agora nova adaptação, novos irmãos se dispondo a trabalhar, então tem que aprender também. Então, e outra coisa, a internet oscila, né? Então, todas essas dificuldades. Mas eu creio que na maturidade que nós temos, nós podemos suportar isso com facilidade, sem murmurar, sem reclamar, louvando a Deus pela disposição dos irmãos de nos oportunizar esse momento aqui. Né? E você também pode procurar os nossos irmãos, principalmente o presbítero Cleiton. Precisa de mais alguma coisa aí para ficar melhor ainda? Né? Então, aproveita a oportunidade. Né? Veja a dificuldade e já se dispõe também a resolver, como nós ganhamos ofertas aqui de irmãos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ok. Queridos, nós estamos no momento, no segundo domingo de uma série, né? Nosso pastor, reverendo Adriano, começou semana passada a série Contra a Cultura Cristã, né? Onde nós recebemos de Deus, né, o trabalho de edificar a igreja, e de sermos edificados e edificar a igreja. Eu fico pensando que essa Contra a Cultura Cristã, essa série, baseada no Sermão da Montanha, do Monte, que Deus nos deu, é para trabalhar a nossa vida e fortalecer diante de um mundo onde nós sabemos que a cultura regente, dominante, estabelecida é do inimigo. O mundo jaz do maligno. Então nós temos aqui a oportunidade de aprender sobre a cultura cristã e estabelecer essa cultura cristã nesse mundo que jaz do maligno. Então, o inimigo, ele trabalha estabelecendo na mente das pessoas uma cultura, e essa cultura é totalmente contrária à cultura que Deus planejou para esse mundo. Então, deve ser estabelecida a cultura cristã, a cultura do Senhor. Ele criou esse mundo, ele determinou como funcionam as coisas, e nós recebemos essa revelação de Deus para podermos trabalhar, testemunhar as nossas vidas para
que as pessoas possam conhecer a Deus, conhecer as boas novas e serem transformadas em filhos de Deus. A cultura do mundo é uma cultura que separa as pessoas, que isola as pessoas, que leva as pessoas a buscarem os seus próprios interesses. E aí é mais fácil para o inimigo quando essa cultura é estabelecida, porque ele se aproveita que a ovelha está sozinha e oprime, sufoca, maltrata, entristece. É importante, muito importante essa série para nós, porque ela é fundamentada na palavra do Senhor. O inimigo tem buscado que cada um se isole para que um não possa ajudar o outro e abençoar o outro. Na época de Jesus, um pouco antes, na época do rei Herodes o Grande, ou também conhecido como Herodes o Primeiro, né? Vivia também um sábio rabino chamado Hileu. E Hileu, ele era conhecido também como o ancião, o babilônico. Ele era tão influenciador da sua época que Herodes teve que reconhecer essa influência espiritual de Hileu sobre as pessoas. Não só uma influência espiritual, mas também na sociedade. Hileu era um rabino, um mestre, que devido à sua sabedoria, devido ao seu amor pelas pessoas, devido à sua bondade, enorme paciência e humildade, foi um exemplo para muitos. E muitos se edificaram com as palavras que ele disse no decorrer da sua vida. Ele disse várias coisas que são importantes, interessantes, e que eu destaquei uma delas aqui, né? O meu professor do seminário, Cipaúba Júnior, o reverendo Cipaúba, professor de hebraico, ele falava sempre em Hileu, e outros também, mestres, né, rabinos. A frase que eu separei para nós hoje, Hileu disse assim: não se isole da comunidade. Não se isole da comunidade. Nos dias que nós estamos vivendo de pandemia, parece que as palavras de Hileu não fazem tanto sentido para nós. Essa dificuldade de todo mundo dizendo se isole, se isole, se isole. Mas hoje nós temos a palavra de Jesus no início do Sermão do Monte, né, que é o texto que nós estamos meditando. E essas palavras de Jesus, elas nos direcionam para uma vida em comunidade, para uma vida de relacionamentos. Jesus começa o seu sermão com as bem-aventuranças. Eu quero ler o texto de hoje, lá em Mateus capítulo 5. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 5. O texto que nós vamos meditar é versículos 6, 7 e 8. Mas eu gostaria de dar uma repassada bem breve nos versículos anteriores. Pastor Adriano, domingo passado, já nos falou sobre eles, mas só uma pequena recapitulação para a gente poder continuar aqui. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, o texto nos diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós vamos ler até esse versículo, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Agora é interessante a gente poder olhar para o verso, voltar os nossos olhos para o verso 1, onde o texto diz assim: vendo Jesus as multidões. Olha para nós, Jesus não só enxergava as multidões, mas ele as via. Jesus via, e quando nós vemos as coisas, nós conhecemos as coisas. Enxergar, às vezes a gente enxerga, mas não vê. E Jesus, então, ele enxerga, ele vê, ele conhece, ele sabe quem são, ele sabe das suas necessidades.
Ele sabe a situação do coração. E nós, como seguidores de Cristo, devemos também ver a multidão, ver a comunidade, conhecer a sua história, conhecer as pessoas e se envolver com elas. O texto segue dizendo assim: Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Jesus sobe ao monte, a multidão está também subindo, está com ele. Mas quando um mestre, naquela época, se assentava, ele era o sinal para os discípulos chegarem também, se sentarem, porque o mestre iria ensinar. Hoje nós não temos esse costume. Os professores na sala de aula dizem senta e ele fica em pé. Mas os discípulos já sabiam que quando o mestre sentava, ele ia ensiná-los. E aí eles prestavam muita atenção nas palavras de Jesus. É interessante que o texto ainda segue no versículo 2, dizendo, então, ele passou a ensiná-los. E aqui, amados, tem um detalhe que a gente não pode passar despercebido. Um detalhe que Jesus ele não está falando para a multidão. Ainda que a multidão possa ter ouvido a voz de Jesus, mas Jesus está falando com os seus discípulos. Ele está falando para os seus discípulos. Ele está instruindo os seus discípulos, e os seus discípulos deveriam aprender o que Jesus estava falando para que eles pudessem viver com a multidão aquilo que eles estavam aprendendo. Olhando, pensando que o que eles estavam ouvindo era para que eles aprendessem. E uma coisa muito importante que Jesus vai dizer no versículo 13 e 14, olha aí na sua Bíblia o versículo 13 e 14. O texto diz, Jesus falando para eles, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Queridos, o que Jesus está dizendo aqui no final dessas bem-aventuranças para os discípulos é que o sal, quando ele perde as suas características, a luz, quando ela perde as suas características, quando eles não fazem aquilo que eles foram criados para fazer, feitos para fazer, eles perdem as suas características, o propósito. O que Jesus está querendo dizer para os discípulos, é que eles são bem-aventurados. Olha, eu falei das bem-aventuranças, agora eu quero dizer para você que você é um bem-aventurado e que você deve buscar exercitar essa bem-aventurança para com as pessoas. Jesus ensinou sobre as bem-aventuranças e, ao final, disse para os discípulos, vocês são bem-aventurados e agora aprendam a viver como bem-aventurados que vocês são. Queridos, quando o discípulo de Cristo, que é um bem-aventurado, não revela as bem-aventuranças, ele está fora do propósito, como o sal que não salga, como a luz que não ilumina. A gente precisa olhar e perceber que a obra de Cristo em nossas vidas, ela nos fez bem-aventurados, ela nos capacitou para toda boa obra. Com esse entendimento que nós somos bem-aventurados, nós não podemos nos isolar da comunidade. Porque foi exatamente a obra de Deus que Ele fez em nós que nos capacita para poder conseguirmos viver, manifestar, revelar as bem-aventuranças para com as pessoas. O apóstolo Paulo, ele diz e ordena que a gente busque viver 3 virtudes que é peculiar do cristão. Orar sem cessar, ser grato e ser alegre sempre. Isso não é uma experiência. Essas 3 coisas é uma marca de todo cristão. Nós vemos que um bem-aventurado também é uma marca. O cristão é bem-aventurado. E é um estado. E não uma experiência, mas é uma vivência.
Bom, como é que a gente então pode desenvolver essas características de um discípulo bem-aventurado que somos? Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente sabe que Ele é santo. Quanto mais a gente sabe que Ele é santo, mais a gente sabe que nós somos pecadores. Quanto mais a gente conhece a Ele e a obra que Ele fez em nós, mais queremos imitá-lo. Como nosso pastor Adriano disse domingo passado, abre aspas, o padrão de exigência nas bem-aventuranças é altíssimo. A gente se coloca na dependência de Deus para termos as nossas vidas moldadas pelo Espírito Santo. Ela começa a exalar esses valores, a manifestar esses valores cristãos. O Espírito Santo que habita em nós está trabalhando para desenvolver a sua igreja segundo o propósito de Deus. E nós cooperamos, participamos dessa obra na dependência de Jesus. Pois Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Nós, para desenvolver essa característica de bem-aventurado que somos, nós dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus. Ele vai trabalhando na gente. A igreja também é usada na comunhão, nos relacionamentos uns com os outros. Você recebeu uma virtude onde eu tenho uma fraqueza, então a sua virtude, ela vem para preencher a minha vida, para me fortalecer. E eu recebi virtudes que você tem fraqueza, e essa troca vai edificando a igreja até a estatura, a sabedoria de Cristo Jesus. Bom, então como a gente pode desenvolver essas características, essa característica de bem-aventurado que nós somos? O texto que nós lemos, o texto separado para hoje, para meditarmos, Mateus 5, versículo 6, ele diz assim, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Somente aqueles que foram alcançados pela obra de Cristo e foram transformados em filhos de Deus, são bem-aventurados. E nessa transformação, é interessante a gente poder olhar como foi essa transformação. E isso o reverendo Adriano falou domingo passado. No verso 3, nós aprendemos que ele entendeu que é pobre de espírito. O bem-aventurado entende que é pobre de espírito, mas agora ele é um pobre de espírito porque ele reconhece que é um pecador. No verso 4, ele chora, e aí o motivo principal que nós devemos chorar é pelos nossos próprios pecados. No verso 5 diz que ele é manso, que ele há de herdar a terra. Agora, essa bem-aventurança que nós estamos vendo, daquele que tem fome e sede de justiça, ele busca nos seus relacionamentos, buscar uma santidade, uma justiça para com o próximo. Bem-aventurado são aqueles que têm sede e fome de justiça. Aqueles que têm fome e sede de justiça, o texto já nos diz e traz fome e sede, porque é uma necessidade básica de todo ser humano. Todo ser humano aspira por ter as suas necessidades básicas saciadas. E o texto é interessante que ele mostra para a gente que a necessidade básica que um bem-aventurado, um cristão tem, não é por comida e bebida, mas pelas coisas celestiais, pelas coisas do Pai. A nossa fome é diferente, não é por pão e por água, mas é em fazer a vontade de Deus. E olhando o texto, a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31 a 36, Jesus ensina os seus discípulos sobre essa fome, essa sede que enchia o coração dele de querer fazer o quê? A vontade de Deus. Olha aí na palavra do Senhor, abra aí no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31 até o versículo 36. A palavra de Deus diz assim, nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam, então, os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegra tanto o semeador como o ceifeiro. Opa, passei até aí, na verdade, né? Jesus está dizendo, olha, a comida, a sede, aquilo que mais deseja um discípulo de Deus, de Cristo, um filho de Deus, é fazer a vontade do Pai. E a vontade de Deus é que nós nos envolvamos nessa obra de estabelecer a justiça do Senhor. Essa justiça é lutar para que todos os pobres, todas as pessoas possam serem tratadas com justiça e não com juízo, mas a justiça de Deus. O Dr. Martin Lloyd-Jones, que é a referência nesse texto, uma das referências desse texto do Sermão do Monte, de exposição e de comentário, ele diz que essa justiça ela está presente em 3 áreas da vida do cristão. A primeira área é no relacionamento com Deus, a qual ele chama de justiça legal. Deus é quem exerce a sua justiça e nos torna filhos dele, nos salva e nos santifica. Né? A segunda área de relacionamento é do homem para com o homem mesmo. Né? O homem que foi feito por Deus, agora é alcançado pela justiça de Deus, que o Martin Lloyd-Jones chama de justiça implantada. Deus nos fez nova criatura. Nós nascemos espiritualmente, nós somos agora justificados, santificados, fomos tornados justos na justiça de Cristo, mas ainda temos a natureza pecaminosa em nós. E lutamos todos os dias, cada momento, para fortalecer o nosso espírito, para que assim vivamos manifestando as bem-aventuranças que nós temos ao nosso próximo. Martin Lloyd-Jones chama essa justiça de justiça imputada. Terceira área que nós vemos nos relacionamentos é no relacionamento da sociedade, onde o bem-aventurado busca esse estabelecimento, busca essa justiça na área social, nas pessoas, para as pessoas. E aí ele chama essa justiça de justiça social. Nós devemos estar sedentos por essa justiça, amados. Diante de tanta injustiça que vivemos, diante de tanto sofrimento, miséria, tantas coisas que nós temos visto, nós devemos ter sede e fome de justiça. Essa é a nossa natureza. Se não estamos sedentos, se não estamos famintos em nos envolver com a sociedade, buscando assim uma justiça para o nosso próximo, nós estamos com dificuldades, sérias dificuldades. Nós estamos doentes. Essa é a verdade. Nós estamos fora do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós devemos buscar essa justiça para o outro. Quando nós buscamos somente justiça em relação às nossas vidas, essa justiça não para nós não nos sacia, pois assim estaríamos servindo a nós mesmos. Então, o que a palavra está dizendo é que você recebeu a graça de ser um bem-aventurado, de buscar a justiça para os outros, porque nós já recebemos a justiça de Deus, já nos tornamos justos na obra de Cristo Jesus. Jesus, então, fala aos seus discípulos que eles deveriam ter sede e fome de justiça. E assim eles seriam saciados. Saciados aqui, amados, no sentido de plenitude, ser pleno, ser inteiro, completo, porque está cumprindo o propósito. Um segundo lugar, como nós devemos desenvolver essas características de um discípulo bem-aventurado. Diz o texto no versículo 7, bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Queridos, misericórdia tem 2 aspectos. O primeiro é que você deve se colocar no lugar da pessoa. É você sentir a dor, a angústia que a pessoa está sentindo. O segundo aspecto é que não é misericórdia somente sentir a dor,
Misericórdia tem que ter o outro aspecto. E esse segundo aspecto é que você, se compadecer, sentir misericórdia, te leva a agir a favor daquela pessoa. Te leva a ajudar aquela pessoa na sua necessidade. Mas a misericórdia também ela nos desafia. A misericórdia nos desafia a intencionalmente nos envolvermos com as pessoas, assumindo uma responsabilidade de ajudar o nosso próximo em suas dificuldades, limitações e fraquezas. Esses dias eu louvei a Deus pela vida de duas irmãs que compartilharam testemunho comigo. Elas assumiram uma responsabilidade, uma grande responsabilidade sobre a vida de pessoas. Esse testemunho me alegrou tanto. E eu fiquei assim diante do Senhor, falei, Senhor, é isso. Quando nós entendemos que nós somos abençoados, somos bem-aventurados e que a misericórdia faz parte da nossa vida e que nós devemos exercitar essa misericórdia, nós assumimos responsabilidade sobre as pessoas e não fugimos delas. Nós ajudamos, nós amparamos, nós sustentamos em amor, ainda que pareça difícil. Mas eu louvei a Deus pela vida dessas irmãs e sei que muitos irmãos têm essa maturidade, estão assumindo responsabilidades para a glória do Senhor. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que eles haviam recebido essa misericórdia. A misericórdia do Senhor estava sobre eles. E agora, eles cheios da misericórdia do Pai, eles podiam também usar dessa misericórdia para com as pessoas. Queridos, por que nós temos dificuldade de exercer a misericórdia? Porque às vezes é tão difícil exercer misericórdia. Nós podemos ver que até os discípulos tiveram dificuldade em exercer misericórdia, em exercitar misericórdia. Eu me lembro de 2 episódios, separei aqui para a gente. Um é com Tiago e João. Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Abra aí na sua Bíblia, acompanhe a leitura, por gentileza. Lucas 9, do verso 51 até o versículo 56. Olha como Tiago e João tiveram dificuldade de exercitar essa misericórdia sobre os samaritanos. A palavra do Senhor diz assim, e aconteceu, Lucas 9, versículo 51, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que ao completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Aqui nós vemos a falta de misericórdia. Na verdade, os discípulos deixaram de usar de misericórdia. Queriam, na verdade, acabar com a cidade inteira. Queimar as pessoas, queimar todo mundo. E nós, queridos, às vezes não temos misericórdia para com as pessoas, somente porque elas não agradaram e não fizeram a nossa vontade. Mas eu lembrei também num texto de Marcos, capítulo 6, onde fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Abra aí a sua Bíblia, Marcos capítulo 6, versículo 30 a 38. Marcos 6, versículo 30 a 38. A palavra do Senhor diz assim, primeira multiplicação de pães e peixes, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário, mas muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles.
Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si mesmo o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Amados, os discípulos não tiveram misericórdia daquele povo, que seguiam eles o dia inteiro, que estavam já com fome. E Jesus diz assim: olha, tem vocês mesmo o trabalho de alimentá-los. Nós não vamos despedir ninguém. Queridos, eu quero dizer que muitas vezes a gente pode estar cansado. E às vezes pelo cansaço, por tanto fazer as coisas, por tanto trabalho, nós somos tentados a não ajudar algumas pessoas. Estou muito cansado, não dá para eu te ajudar, não dá para eu exercer misericórdia sobre a sua vida. Olha, eu já trabalhei muito hoje, eu preciso, somente o eu para ser servido agora. Às vezes nós corremos esse risco de, por estarmos trabalhando, chegar um momento e não desejarmos ter misericórdia das pessoas. Queridos, hoje nós temos também, como os discípulos, muita dificuldade de exercer misericórdia. Uma segunda coisa que a gente tem dificuldade de exercer misericórdia, a primeira é essa, que a Bíblia já nos mostra que nós temos verdadeiramente a dificuldade de exercer misericórdia. A segunda coisa é que muitos pensam que ser misericordioso é ser bobo. Pensam que as pessoas vão se aproveitar da gente. Eu não quero ninguém se aproveitando de mim. Então, por isso, às vezes, nós temos dificuldade de ser misericórdia. Um terceiro ponto que nós temos que olhar, que pode nos ajudar a não termos tanta dificuldade de exercer misericórdia, é que às vezes nós temos medo de usar a misericórdia porque não queremos correr o risco de ter que assumir a responsabilidade sobre os outros. Se eu ajudar um pouquinho, se eu der a mão, vai querer o braço inteiro. Se eu ajudar um pouquinho, eu vou ter que assumir a responsabilidade. Então eu não quero. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. O que Deus quer é que a gente exerça misericórdia sobre as pessoas. É isso. Porque nós recebemos misericórdia, agora nós damos misericórdia para as pessoas. E Deus nos dá mais misericórdia ainda. Tanto é que ela se renova a cada dia, a cada manhã sobre as nossas vidas. Então, quando a gente tem medo de usar a misericórdia, o medo está atrapalhando, está dificultando o uso da misericórdia. A Bíblia diz que aquele que tem medo, ele só perderá o medo quando ele for aperfeiçoado no amor. Então, se nós temos medo, é porque nós ainda não fomos aperfeiçoados no amor. Quanto mais aperfeiçoados nós formos no amor, diz a palavra, menos medo teremos de assumir responsabilidade com as pessoas. Mas uma outra pergunta vem para nós aqui a respeito da misericórdia. Com quem nós devemos usar a misericórdia? Para com todos. Homens, mulheres, de perto, de longe, servos de Deus e não servos de Deus, amigos, também inimigos. E não somente usar misericórdia para ajudar numa necessidade material. Não, nós temos que exercer misericórdia para com as pessoas. Deixa eu explicar isso. Às vezes, eu ajudo o pobre, mas eu não socorro meu irmão. É a mesma pessoa, irmãos. A pessoa é pobre, está no meio da rua. Às vezes eu ajudo aquela pessoa que está no meio da rua. Eu ajudo o pobre. Mas eu não tenho ainda a maturidade e o entendimento que eu estou socorrendo o meu irmão. E isso faz muita diferença. Às vezes eu ajudo o pobre, mas eu não o considero como irmão. Não ajude mais o pobre. Socorra o seu irmão. Entenda que tudo que Deus fez em nossas vidas é para a gente poder
ir atrás do nosso próximo, dos nossos irmãos, servir os nossos irmãos, socorrer aqueles que são os nossos irmãos. Mas temos um segundo ponto aí com quem devemos usar a misericórdia. Essa misericórdia deve ser ampliada não só para as necessidades físicas aqui, mas para as necessidades espirituais. Nós precisamos exercer misericórdia para aqueles que estão perdidos, aqueles que não conhecem ainda o Pai. Se nós nos isolarmos dentro da igreja, como é que a gente vai exercer misericórdia para aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem luz? Como é que a luz que há em nós, que Jesus diz que nós somos a luz do mundo, vai iluminar alguém que eu não estou buscando relacionamento? Que eu não estou me dispondo aí. Jesus falou, olha, vocês receberam misericórdia, vocês foram bem-aventurados, e agora vão ide por todo mundo, pregai as boas novas, manifestai as boas aventuras das pessoas ao próximo. Devemos então buscar, amados, servir aos outros, ao próximo, usando da misericórdia que nós já recebemos, de graça nós damos, para com os perdidos, para aqueles que não conhecem ainda, para os nossos irmãos que não sabem que tem Pai, porque no dia que eles souberem que tem um Pai amoroso, eles mudam a condição de vida deles, eles param de viver arregados no pecado, eles são libertos para a glória de Deus. Mas é preciso que eu e você entendamos que essa bem-aventurança é um estado, nós somos bem-aventurados. E como o pastor Adriano falou, falei 4 vezes já do pastor Adriano, né? Misericórdia. Refletimos, passamos para as pessoas essa bem-aventurança, nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos a carta que o povo está lendo. Louvado seja o Senhor. Por fim, o último ponto aqui dentro dessa questão de misericórdia. Quer dizer, tenho mais 2 ainda. Porque devemos exercer a misericórdia por causa da nossa nova natureza. Faz parte da natureza que recebemos, a natureza de Cristo. Agora nós temos a natureza de Cristo, ainda que pecadores, irmão. Ainda que santos, nós pecamos. Não é o contrário. Nós somos tornados justos e santos. Mas ainda a nossa carne nos faz pecar. Mas por causa da nossa nova natureza que recebemos de Deus, nós temos a condição de exercer essa misericórdia, essa nova natureza em Cristo. Também por causa da nossa nova identidade, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, e agora como filhos de Deus, olhando para o nosso Pai, nós imitamos a Deus nas suas virtudes comunicadas a nós, ou seja, como Ele é misericordioso, eu como filho de Deus, exercendo misericórdia, eu revelo o Pai que me enviou. Como filho de Deus, tudo que eu faço é para revelar o Pai, para a glória do Senhor. Também, amados, devemos exercer misericórdia por causa do nosso propósito. Nós somos criados para exercer a misericórdia sobre a vida das pessoas. Para exercer a misericórdia foi que nós fomos criados, separados por Deus, capacitados para poder, assim, exercer misericórdia sobre as pessoas. Por fim, eu quero trazer sobre as bênçãos. As bênçãos que nós desfrutamos quando nós exercitamos a misericórdia. Deus é glorificado. Fazei tudo para a glória de Deus. Deus é glorificado quando nós manifestamos as bem-aventuranças sobre as pessoas, quando nós usamos dessa misericórdia sobre o nosso próximo, sobre o nosso inimigo, sobre aquele que nós conhecemos e não conhecemos. Como é que a gente pode fazer tudo para a glória de Deus? Esses dias, meditando, irmãos, às vezes nós ficamos frustrados com as pessoas. Nós fazemos tudo para ajudar e ajudamos as pessoas, até nossos filhos. Aí nós ficamos frustrados porque nós fazemos de tudo por eles e em algum momento eles nos decepcionam e nós jogamos na cara deles, olha, eu fiz tudo por você, eu já paguei suas contas, eu fiz isso, aquilo, cuidei de você. Irmãos, nós nos frustramos porque nós não estamos fazendo para a glória de Deus. Nós estamos fazendo para a glória própria. Nós estamos fazendo para os nossos filhos. Deixa eu te falar. Presta atenção. Quando você faz as coisas para Deus, foi o que Cristo fez. Cristo veio e fez tudo o que fez para Deus, a favor de nós. E nós precisamos entender isso. Tudo que você fizer para alguém, na verdade, você não está fazendo
para a pessoa. Você faz para Deus. Para a glória de Deus, a favor daquela pessoa. Aquela pessoa é beneficiada. Porque você está fazendo para a glória de Deus. Então, se você fez algo para a glória de Deus a favor do seu marido, e se ele não agradeceu, se ele não reconheceu, se ele não te honrou, não tem problema. Porque você não fez para ele. Você fez a favor dele. Você fez para Deus e a sua recompensa está lá. Você fez para Deus e glorificou ao Senhor. Deu para entender? Aleluia, glória a Deus. Amados, outra bênção advinda do exercício da misericórdia é porque nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo. Assim como nas nossas vidas, a gente nasce, vai crescendo e vai assumindo responsabilidades. Quanto mais a gente amadurece, mais assumimos responsabilidade sobre as pessoas. As pessoas podem contar com você. Você é maduro para poder suportar e exercer de misericórdia para com as pessoas. Você já alcançou um nível de maturidade depois de tantos anos na igreja, onde as pessoas olham para você e podem contar contigo nos dias mais difíceis da vida dela. Ela lembra do seu nome e diz assim: Ele vai me ajudar, Ele vai me suportar em amor. Maturidade, uma das bênçãos que nós vivemos, né, e usufruímos. Outra é a alegria. Provérbios 14, 21 diz assim: quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece do pobre é feliz. A alegria de poder estar cumprindo o propósito que o Senhor nos deu. Um último ponto aí das bênçãos advindas do exercício da misericórdia é porque os misericordiosos que foram alcançados pela misericórdia alcançarão mais misericórdia ainda. Quanto mais a gente exerce a misericórdia, mais alcançamos misericórdia advinda do Senhor. Como um músculo. Quanto mais você exercita esse músculo, mais forte ele fica, mais ele cresce, menos dificuldade tem. Louvado seja o nome do Senhor. Por último, terceiro motivo que terceira coisa que nos leva a desenvolver as características de um discípulo bem-aventurado é manter o coração limpo, diz o versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Queridos, por que cuidar do nosso coração? Porque foi dado a nós pelo Senhor. Nós temos um coração de carne. Ezequiel 11, 19 diz assim: dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Nós devemos cuidar do nosso coração, amados. Porque nós pecamos, sim. Mas nós devemos cuidar do nosso coração. Buscar, valorizar, porque foi o Senhor quem nos deu. E nós precisamos cuidar bem desse coração, porque Deus habita em nós. Deus habita na gente. Deus habita em nós e quer de nós um coração limpo. Um outro motivo por que nós devemos cuidar do nosso coração é porque dele procede as fontes da vida. Provérbios nos diz isso. Guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas um outro motivo que nós devemos cuidar do nosso coração é para o nosso próprio bem. E para o bem dos nossos filhos. Jeremias 32, 39 diz assim: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos. Por que cuidar do nosso coração? Quinto, porque o Senhor julgará as nossas obras segundo o nosso coração. Segundo a intenção que nos moveu para fazermos as coisas ou nos relacionarmos com as pessoas. Lucas, capítulo 21, versículo 34. A palavra de Deus diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. É interessante, quando a gente lê esse texto, a gente fica pensando nas consequências da orgia, coisa difícil, graças a Deus, no meio do povo de Deus, mas existe ainda, infelizmente. A embriaguez, muito difícil no meio do povo de Deus, mas também às vezes acontece.
Mas a gente se esquece dessa terceira palavra que diz das preocupações deste mundo. Aí eu creio que muitos de nós não temos tido cuidado com isso. Muito temos nos preocupado com este mundo e nos esquecendo do mundo que realmente o Senhor tem para nós. Segundo lugar, porque o nosso coração deve ser limpo. Como podemos manter o nosso coração limpo? Meditando na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, quanto mais você medita na palavra, não somente lê, não somente estuda, mas medita, para poder aplicar essa palavra no seu dia a dia. Porque senão é só conhecimento. Só serve para você, não serve em benefício de ninguém mais. A palavra de Deus diz assim, Jesus falando, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, João capítulo 15, versículo 3. E para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5, 26. A meditação na palavra do Senhor lava, deixa o coração limpo, nos purifica para a glória do Senhor. Segunda coisa, sobre como podemos manter limpo o nosso coração, fugindo da aparência do mal. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 22, abstei-vos de toda forma de mal. Presta atenção no que eu vou falar, amados. Às vezes nós aprendemos, e muitos de nós já aprendemos, que fugir da aparência do mal é você não ir onde tem uma aparência de mal, onde os pecadores estão. Eu gostaria que você entendesse que fugir da aparência do mal é mais do que isso. Fugir da aparência do mal é para você se abster de você fazer o mal para com as pessoas. É para que você e eu não façamos o mal para o outro. Porque se a gente não entender assim, Jesus errou. Jesus ele veio aqui no meio de inimigos. Ele andou com prostituta, com beberrões. Ele andou no meio de publicanos. Ele andou no meio dos pecadores. Mas não fez mal a eles. A presença de Jesus abençoou a gente. Então, fugir da aparência do mal é fugir de qualquer mal que de você vá para outra pessoa. Então, não evangelizar alguém porque bebe, ou fuma, ou usa droga, ou se prostitui, eu estou fazendo mal para aquela pessoa. Eu estou privando ela de conhecer as boas novas do Evangelho. Segundo o exemplo que nós temos de Jesus. Os benefícios de manter o coração puro. Comunhão com o Senhor. Mantenha a comunhão plena com o Senhor. Alegria no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. O coração puro traz uma alegria para o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão ao Senhor por ter recebido um coração dado por Ele. Por ter visto ao Senhor, pelo Senhor tendo se revelado a nós. Porque o Senhor se revelou a nós, nós temos um coração que foi limpo. Nós devemos procurar manter, porque esse é um benefício maravilhoso. Temos paz com Deus. E vivendo um coração limpo, nós testemunhamos as pessoas, elas podem ver a Deus. Nós que somos bem-aventurados, quando nós mantemos nosso coração limpo, as pessoas olham para nós e elas veem o Senhor na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir. Finalizando, olhando para o conselho de Hileu, do rabino, a seus discípulos, não se isolarem da comunidade. Jesus diz para os seus discípulos, olha, ide por todo mundo, pregai a palavra, as boas novas, vivendo, testemunhando. Eu sei, irmãos, nós estamos no meio de uma pandemia, numa dificuldade, mas nós podemos ainda assim influenciar, viver, ajudar, cumprir o que a palavra do Senhor diz. Devemos sim tomar cuidado, se isolar desse vírus e não das pessoas. Louvado seja o Senhor por essa internet, por esse meio virtual. Podemos aqui exercer as bem-aventuranças do Senhor. Posto isto, fomos grandemente favorecidos através da adoção do Pai. Fomos feitos bem-aventurados e não podemos esquecer que mesmo sendo bem-aventurados, a nossa carne luta para que a gente não revele essa bem-aventurança sobre as pessoas. Que nós
temos dificuldade na vida sim com o pecado. E só na glória teremos então a perfeição e estaremos livres dessa possibilidade de pecarmos e do pecado. Somos escolhidos para nos alimentar da justiça a favor do outro, não a favor de nós mesmos. Fomos separados para manifestar a misericórdia do Pai. Sede misericordioso, irmão. Jesus, ele via a cana quebrada e não acabava de esmagá-la. Jesus via aquele que fumegava e não pisava para apagar. O Senhor tem misericórdia de nós. A cana quebrada e o pavio que fumega. Ele tem misericórdia. Use de misericórdia para a glória do Senhor. Recebemos um coração e precisamos diariamente limpá-lo. Precisamos mantê-lo limpo para a glória do Senhor. Amém? Gostaria de orar e abençoar a sua vida. E depois nós teremos alguns avisos. Eu gostaria que você esperasse para a gente dar alguns avisos aos irmãos. Amém? Que o Senhor te edifique como me edificou com essa palavra. Louvado seja o Senhor, que é maravilhoso e misericordioso. Vamos orar? Pai Celestial, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor tem trabalhado em nossas vidas. Ó Deus, e tem sustentado, ó Pai, a cada um de nós. Obrigado, ó Pai Santo, pela obra maravilhosa que o Senhor fez em nós, por nos tornarmos, ó Deus, sal da terra, luz do mundo, nos encher, ó Deus Santo, das virtudes do Senhor. E agora, ó Pai Santo, nós precisamos exercitá-las, porque senão nós vamos estar retendo, ó Deus Santo, a bênção dos irmãos, a bênção do nosso próximo. E não estaremos cumprindo assim o propósito do Senhor. Muito obrigado, ó Pai Santo, porque nós temos uma luta, uma batalha, ó Deus, onde o inimigo, ó Pai Santo, cauterizando a mente das pessoas, com o pensamento que, ó Deus, elas devem se cuidar somente de si mesmas, se isolarem da comunidade. O Senhor nos desafia, ó Deus, pela obra que o Senhor fez em nossas vidas e na força do Senhor e do Teu Espírito, ó Deus, olhar para a nossa comunidade, nos envolvermos com ela, buscando justiça, Deus, para com todos, para a glória do Teu nome, buscando, ó Pai Santo, a misericórdia, manifestar e exalar a misericórdia, exercer misericórdia sobre a vida das pessoas. E também, ó Deus Santo, buscar, ó Deus, viver com o coração limpo, para que as pessoas possam ver, ó Deus, ao Senhor e para a glória do Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo Senhor, ó Deus, em nossas vidas. O que seria de nós, ó Deus, se não fosse o Senhor e a Tua misericórdia sobre nossas vidas? Obrigado, Pai. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Recebei a bênção, amados, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus parramado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.